irmos nos irmanando com a espiritualidade. Porque às vezes a nossa semana é tão corrida que, por mais que nós desejamos esse momento, às vezes nós não temos como gostaríamos que fosse. Mas é agora, não é? Então, sempre lembrando que a nossa casa, ela está todos os dias com os trabalhos de reuniões públicas, passes, o plantão de atendimento, né, o nosso atendimento fraterno. Para maiores informações, nós temos ali no nosso quadro de aviso, ali na varanda, onde nós temos todo o nosso cronograma, o nosso roteiro, os nossos horários, enfim, todas as informações referentes à casa. E também, qualquer dúvida, é só procurar um dos dirigentes da casa. E lembrando que nós vamos ter aqui, olha, gente, todos os anos, a Casa do Caminho Santana faz uma viagem para a região de Sacramento, Araxá, Uberaba, e nós já começamos a trabalhar esse nosso projeto, né, que deu muito certo, graças a Deus, desde que a casa existe, já no meio do ano. Né, no meio do ano. Então, nós já temos algumas informações referentes a essa viagem, porque a partir do dia 5 de julho, nós já vamos começar a trabalhar em cima da viagem. Então, aqueles que desejam fazer o parcelamento para poder pagar, né, quem deseja pagar à vista, enfim, como for melhor. E quem tiver interesse, é só procurar a Cida, o Aquil, o Mauro, o Daniel, a Denise, o Caetano ou a Sandra. Né? Então, dependendo do dia que nós estivermos aqui, se estiver um desses dirigentes, é só buscar a informação. Tá bom, gente? Então, vamos levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, que na figura do Mestre Jesus, e com o amparo e a assistência da espiritualidade, nós vamos buscando em nós o que temos de melhor. Nós vamos pedindo também para que aquilo que já adquirimos possa se aperfeiçoar. O que nós ainda almejamos, possamos alcançar. E assim, nós vamos buscando neste momento de recolhimento, aquele contato com Deus, com a espiritualidade, através da prece, através do nosso pensamento ligado ao mais alto. Senhor, Deus nosso Pai, que a partir deste momento possamos ter as nossas mentes aclaradas para que possamos absorver os ensinamentos da palestra, que possamos receber tudo aquilo que viemos em busca em termos de energias positivas, bons pensamentos e sentimentos. Que possamos, Pai, fazer de tudo isso que vamos adquirindo o limiar da nossa vida, da nossa caminhada. Que possa ser, a partir desse momento, a reformulação do nosso íntimo, através de nossas convicções, através de tudo aquilo que vamos deixando que o nosso íntimo absorva. E é assim que nós vamos dando início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. E nós vamos, então, acompanhando a Fabiana, que vai fazer a palestra para nós hoje. Fabi, vem. Seja feliz, como sempre foi. Boa palestra para você. Obrigada.
Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos internautas que nos acompanham via online. E que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações, sempre. O tema de hoje chama-se Reconciliação, do livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca, página 65. Um tema bastante interessante, uma vez que nós estamos em constante reconciliação todos os dias de nossas vidas, não é mesmo? Mas, antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, eu não sou muito boa de contar histórias, então eu lerei uma, para nós começarmos a discutir um pouquinho sobre esse tema. Provavelmente vocês já conhecem essa história. Quem já conhece vai rememorar. Quem não terá a oportunidade de conhecê-la, é bastante interessante. E do nosso querido Francisco de Assis. Então, a história é São Francisco e o Lobo. Então, nós sabemos que Francisco de Assis ele viveu há várias centenas de anos na Itália. E tudo que ele possuía era um amor no coração e andava somente com um manto marrom que lhe cobria o corpo, uma corda que amarrava na cintura e um capuz que, ora, para se proteger do sol ou da chuva, ele utilizava. Somente isso. Mas ele tinha uma grandeza enorme, né, um amor enorme por todos os seres humanos e pelos animais. Então, a nossa história começa assim. Um dia, durante uma caminhada, Francisco viu uma pequena cidade no topo de uma colina. Lá está Gúbio, diz ele a alguns amigos que o acompanhavam na época. Tenho bons amigos por lá. Temos que lhe fazer uma visita. Nessa cidade, havia um muro alto de pedras que não podia ser escalado, pois era mais alto do que uma casa e muito íngreme. As pessoas entravam e saíam por um portão, que durante o dia ficava aberto, mas durante a noite, para evitar ladrões e intrusos, esse portão era fechado. Naquele dia, quando Francisco e seus amigos se aproximaram do portão, se surpreenderam ao vê-lo fechado. Tiveram que bater várias vezes para alguém os atender. Quando chega uma pessoa, Francisco diz: "Qual é o problema, bom irmão? Por que o portão está fechado?" Então, o amigo lhe responde: "É um grande lobo. Um enorme e violento companheiro. Isto que ele é. Devora homens, é tão ousado que nós o vimos nesse mesmo portão por alguns instantes atrás. É uma bênção que não tenham devorado vocês." Então São Francisco pergunta: "Ninguém ousa sair?" "Ninguém", diz o amigo. A essa altura, a rua estava cheia de gente que tinha ouvido as batidas do portão. As pessoas pareciam tão assustadas, de olhos arregalados, que São Francisco ficou penalizado. "Venham, irmãos", disse ele aos companheiros, "vamos sair e encontrar esse lobo." E todos exclamaram que não podiam fazer isso. Esse lobo era muito violento, agressivo, matavam pessoas e animais. Mas Francisco de Assis diz: "Não tenho medo do lobo. Vamos sair e encontrá-lo. Ele será meu amigo." O povo sabia que Francisco falava sério, porque ele sempre teve um bom contato com os animais, sejam eles de quais espécies for. Francisco, então, saiu com seus companheiros e foram direto para as colinas, onde o lobo estava escondido. O povo de Gúbio o seguia a certa distância. Mas Francisco era destemido, depositava toda a sua confiança em Deus. Então ele deixou até mesmo seus fiéis companheiros para trás e seguiu sozinho.
que, afinal de contas, todos tinham medo do lobo. E, de fato, esse lobo tinha mesmo matado muitos animais e pessoas daquela cidade. Quando ele encontra o lobo, ele lhe diz: vem cá, irmão lobo. Em nome de Jesus, não machuque ninguém. O lobo fechou a boca e parou de correr. Arrastou-se para a frente e deitou-se aos pés de Francisco. Então Francisco lhe disse: irmão lobo, tens causado grandes danos por essas bandas, matando criaturas de Deus. Não apenas outros animais, mas também pessoas que Deus fez à sua imagem. Todos clamam contra ti e te odeiam nessas terras. Mas eu, irmão lobo, desejo estabelecer a paz entre tu e o povo. Não cause mais danos, e eles te perdoarão. E nem as pessoas e nem os cães te atormentarão mais. O lobo agitou a cauda e sua cabeça baixou-se tristonhamente. Sabia o que significava ser atormentado por pessoas e cães. Tanto quanto as pessoas, ele passava por dificuldades. E ele só agredia as pessoas e os animais porque ele tinha muita fome. E Francisco continua dizendo: irmão lobo, se está disposto a ser pacífico, eu prometo que serás alimentado enquanto viveres por aqui, pois sei muito bem que causaste todos esses danos porque estava faminto. Mas já que faço isso por ti, irmão lobo, promete que jamais machucarás nenhum animal ou ser humano. E então o lobo abaixou a sua cabeça, abanou-lhe o rabo e concordou com Francisco. Porém, Francisco lhe estendeu a mão direita, dizendo que só aquilo não bastava, que ele precisava de uma garantia desse amigo lobo de que ele não faria mais mal a ninguém. Então, o lobo estende a mão direita para ele, surpreendentemente. E Francisco chama: vem comigo e vamos repetir essa promessa perante todo o povo. O lobo o seguiu. E quando chegaram na cidade, Francisco esperou para que todos estivessem reunidos na praça central para lhe mostrar a promessa ou um acordo que ele e o lobo fizeram. Ouçam, irmãos, o irmão lobo aqui, diante de todos, prometeu-me ficar em paz convosco e não nos atormentar outra vez de modo algum. E vós deveis prometer dar-lhe tudo o que ele precise para comer. De imediato, todos gritaram, concordando que alimentariam o lobo. E tu, irmão lobo, prometes cumprir este acordo de paz e promete não mais ferir pessoas, animais ou outras criaturas? O lobo ajoelhou-se e curvou a cabeça, contorceu-se delicadamente, abanou a cauda e ergueu as orelhas, demonstrando com a franqueza possível a um lobo que cumpriria o trato. Mas, irmão lobo, diz Francisco, quero que prometas diante de todas essas pessoas, como o fizeste fora dos portões, e deixa-me prometer, por outro lado, jamais quebrar minha palavra para contigo. O lobo então entendeu, pois ergueu a pata e a colocou na mão de São Francisco. Mais uma vez o povo gritou, e desta vez de alegria, agradecendo a Deus por ter enviado Francisco de Assis, que todos os salvara das garras do lobo. Ninguém sabe o que este pensava, mas imaginamos que estivesse agradecido também, pois o lobo jamais teria sido tão violento se não tivesse quase morrido de fome. Ele viveu 2 anos em Gúbio, e perambulou pelas casas de todos, sem ferir ninguém, jamais. Foi alimentado pelo povo de maneira mais polida e nem mesmo os cães latiam para ele. Após 2 anos, o irmão lobo morreu de velhice e todos lamentaram. Era amado não apenas por quem ele era, mas também por levar às pessoas o querido amigo São Francisco. Então, por que será que eu li essa história? Fazendo uma relação com o tema reconciliação. Nós sabemos que erros e falhas, elas são passíveis diante da nossa vida e do mundo em que nós vivemos. Todos nós cometemos, não é mesmo? E
José Carlos de Luca diz que se nós não pararmos para pensar nas possibilidades de reconciliação que nós temos com a vida e com outras pessoas, nós não encontraremos a paz. Ele inicia essa lição categoricamente, já direto no ponto, que nós não teremos paz se não nos reconciliarmos conosco mesmo, primeiramente, e depois com aquela pessoa que pode ter nos cometido algum mal ou que nós cometemos algum mal a ela. Por que ele diz isso? Porque alimentar, primeiramente, mágoas, ressentimentos, certamente vai nos causar patologias sérias, não só emocionais e psicológicas, mas também físicas e orgânicas. Porque a mágoa, ela aprende, ou o ressentimento, ela aprende o mal em nossa mente. Ela não deixa nós esquecermos do mal que nos foi feito. E se ela não deixa nós esquecermos, também com aquela pessoa que nós cometemos, acontece a mesma coisa. Então, alimentar isso, e alimentar a mágoa e o ressentimento, ela pode nos trazer grandes prejuízos à nossa vida. Então, vamos pensar um pouco sobre essa questão de alimentarmos mágoa. O que não é a mágoa, senão nós fazer com que o outro se sinta culpado por o que ele nos fez. Quando nós ficamos magoados com alguém, é como se nós estivéssemos lembrando a esta pessoa o que ela nos causou o tempo todo. E alimentar essa mágoa, de uma certa forma, há um benefício psicológico no que diz respeito como uma referência desse jeito. Bem, estou magoado com você. Quando você diz isso, você coloca no outro toda a responsabilidade pela situação, pelo contexto pelo qual as coisas aconteceram. Então, quando eu digo estou magoado com você, você está julgando a pessoa de que ela fez algo muito mal, algo muito ruim, algo de mal, que lhe cometeu e que feriu seus valores. Porque nós só ficamos magoados, ressentidos, quando algum dos nossos valores são feridos, seja eles quais forem. Então, jogar essa responsabilidade para o outro, momentaneamente, nos parece que nos livra e nos tira um peso, dizendo, você me magoou, foi você que me fez mal e é você que deve pagar, é você que deve ser punido. Porém, quando nós fazemos isso, nós guardamos a mágoa dentro de nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos punindo. Que à medida que, para eu lembrar o outro que ele fez algo ruim para mim, eu tenho que alimentar essa mágoa. Se eu não alimentar, não faz sentido eu colocar para o outro essa responsabilidade. E se eu alimento esta mágoa, é claro que não haverá espaço para outros sentimentos bons em meu coração. Porque a mágoa, o ressentimento, o rancor ou ódio, eles ocupam um espaço muito grande dentro da gente. E esse espaço realmente não dá oportunidade de sermos felizes. Até o De Luca diz, uma pessoa feliz não pode estar ressentida e alegre ao mesmo tempo. Isso não existe. Não existe essa possibilidade. Então, se eu estou guardando ressentimento, logo eu estou infeliz. E ele diz que, ao contrário, também é prejudicial, porque
Porque quando eu cometo um erro com alguém e tomo consciência desse erro, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos perdoar. Em primeiro lugar, nos perdoar e compreender que nós também cometemos erros e cometemos falhas. Nós estamos nesse mundo para aprender. Então, se eu compreendo isso, eu me perdoo. Mas não é o perdão me eximindo de qualquer responsabilidade pelo ato cometido. Não, eu tenho responsabilidade, sim. E a minha responsabilidade me chama a reparar o erro que foi cometido. Eu me perdoo porque eu sou passível de cometer erros. Eu posso cometer erros porque sou ser humano. E nós estamos aqui em grande aprendizado. Porém, não devemos deixar de reparar esse erro. Com a situação, com a pessoa ou com as pessoas, enfim. Precisamos pensar em algo que seja possível de reparação. Mas Joana de Ângeles diz que, se nós não conseguirmos reparar o erro com aquela pessoa, então façamos o bem, sempre que possível. Porque quando estamos trabalhando dentro da lei do bem, o próprio bem será o nosso advogado. O próprio amor que nós emanamos ao outro ou aos outros será nosso advogado. E ele será divulgado em todas as partes possíveis. E, indiretamente, você repara o erro que cometeu. Se não for possível, reparar diretamente com aquela pessoa ou com aquela situação. Joana de Ângeles também diz que, quando nós tomamos consciência dos nossos erros e fazemos o exercício do auto-perdão, nós limpamos as nossas mentes e corações para outros sentimentos e valores que nos darão forças para uma digestão psicológica. Eu achei muito interessante esse termo que ela utiliza. Digestão psicológica, né? O que será isso? Gestão psicológica é nada mais, nada menos do que elaborarmos dentro de nós aquela situação. Podemos deglutir com mais facilidade, com mais condescendência conosco mesmo a situação que nos está tirando a paz. Isso só é possível se nós tomarmos consciência desses erros, fazemos o exercício do auto-perdão, e, consequentemente, procurar reparar, né, esses erros. De Luca também diz que somente o amor é possível reparar qualquer que seja o erro, tanto da pessoa que nos acometeu, quanto os nossos próprios erros. Então, e um bom exercício para nós começarmos a atuar no amor é por meio das preces. Porque a prece, ela nos fortalece e nos dá condições de enfrentarmos os nossos desafios. Ora, não é fácil você deixar o seu orgulho de lado e assumir que errou. Também não é fácil você travar uma conversa sincera com aquele que lhe cometeu algum mal. Ambas situações precisam de uma dose de humildade e de simplicidade, de deixar o orgulho de lado, deixar a vaidade de lado, e enfrentar a situação. Por isso que, se nós pensarmos no Evangelho, nosso grande código de conduta, nós temos uma coletânea de preces no capítulo 28 que nos ajuda, se nós não conseguimos fazer uma prece de coração, porque às vezes, né, estamos tão agitados, porque Joana de Ângeles diz que
a mágoa, o ressentimento, o ódio causa uma agitação mental tão grande que nós não conseguimos nos concentrar em qualquer tarefa, às vezes, por mais simples que ela seja. Então, se nós não conseguimos nos religar e fazer uma prece espontânea, então, que abramos o Evangelho, no capítulo 28, tem uma coletânea de preces lá, e que nós podemos nos referenciar nessas preces e ler essas preces, se for o caso, com o coração aberto, com a mente aberta, com a sinceridade, e pedir forças para os nossos grandes amigos espirituais que estão ali o tempo todo tentando nos intuir, né? Tentando não, eles nos intuem. Nós é que estamos tentando ouvi-los. E, de fato, pedir ajuda para enfrentar a situação. Ajuda para perdoar, ajuda para aceitar também o perdão do outro, para você se perdoar, porque vai te liberar um espaço muito importante para outros sentimentos vir, né? E reconciliarmos com aqueles que nós amamos, com aqueles que nos são muito caros afetivamente. Tem uma historinha que o De Luca conta, que um homem apressado na rua esbarrou com outro homem. E ele estava tão perturbado com seus problemas e com as questões que ele tinha que resolver naquele momento, que ele deu uma trombada no homem que veio ao seu encontro, ou o homem trombou com ele, né? E no ímpeto da sua irritação, do seu nervoso, por conta de todas as questões que ele tinha em mente, ele pergunta para o homem se ele não sabe por onde anda, se ele era cego. Você é cego? Você não vê onde anda? E aí a pessoa que, né, ele se trombou com ele, responde: me desculpe, realmente eu não te vi, eu sou cego. E logo esse homem apressado parou para pensar: nossa, eu que me desculpo, porque falar desse jeito, com essa grosseria toda. Então, De Luca ainda faz essa pergunta, numa das suas explanações: você não vai brigar e se magoar com o cego, vai? Então, que todas as situações que nos são colocadas e que nós passamos, a gente precisa parar para pensar assim: ok, a pessoa falhou, mas será que eu não faria a mesma coisa? Será que eu teria um crivo tão afinado, refinado, que eu não teria a mesma reação? Será que a pessoa enxergou, de fato, a situação como deveria enxergar? Ou será que eu enxergaria do jeito que eu estou cobrando que essa pessoa teria que enxergar? Então, se colocar no lugar do outro também é um exercício muito interessante de se fazer. Porque e passar pelo crivo mesmo, né? O que eu faria se eu estivesse no lugar dele? E essa é uma pergunta tão simples e que passa. Nós não fazemos. E eu me incluo, porque realmente muitas vezes a gente cai mesmo. E a Joana de Ângeles diz que as nossas quedas e nossos erros, eles servem de aprendizado. E que se nós conseguirmos avaliar por que caímos e como caímos, e procurar pensar não fazer novamente, então nós já andamos 50% do caminho nessa terra. Olha, é muito, hein? 50% é muito. Se nós avaliarmos por que caímos e como caímos. Por que cometemos um erro? O que faltou? E De Luca diz que sempre faltou o amor. Porque se o amor ele é a razão, ele é o antídoto para todas as coisas, então faltou o amor. E quando falta o amor, nós cometemos sim
muitos erros e julgamos. O nosso grande problema do ser humano é o julgamento. Porque se nós parássemos para compreender e não julgar, certamente nós viveríamos mais em harmonia com o outro. E quando nós não paramos para pensar sobre isso, as consequências elas são bastante desagradáveis e causando muitas doenças, tanto psicológicas quanto físicas. E a Joana de Ângeles diz que a maior parte das doenças que se referem às depressões, pânicos e as doenças modernas, das doenças atuais, elas estão relacionadas ao auto-perdão, à falta de auto-perdão e à falta de perdão. Porque a mágoa, ela realmente nos consome. O ressentimento nos consome. E se nós ficamos alimentando esse tipo de sentimento, nós abrimos brechas para grandes obsessões. Porque, pela lei de sintonia, quem nós vamos chamar para perto de nós? Os nossos amigos espirituais mais evoluídos ou aqueles que alimentam os mesmos sentimentos? Alimentam as mesmas sensações. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque em um outro livro, que não é esse, A Força Espiritual, do De Luca, em Atitudes para Vencer, ele coloca que, às vezes, a gente vai alimentando as mágoas e os ressentimentos, alimenta rancor e ódio, e não nos deparamos com as situações que começam a acontecer a partir daquele momento. E aí coisas acontecem, e coisas muito negativas, coisas, até desgraças acontecem, porque a sua lei de pensamento, sua forma de pensamento, ela está em outros locais, que não são coisas positivas. E aí nós atraímos uma briga de trânsito, nós atraímos uma briga com um colega de trabalho, nós atraímos uma briga com os nossos familiares, e aí vai. Nós atraímos acidentes, e vamos atraindo. Nós atraímos doenças. E aí, então, se vem a pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Se você parar para pensar, alguma coisa muito negativa você está alimentando dentro de si. Porque o mundo nos responde de acordo com o que nós oferecemos para ele. Isso é lei de atração. Isso é lei de atração. Então, quando nós nos depararmos com algumas situações que nos causam certo ressentimento, que nos causa raiva, que nos magoa, não é que jamais nós vamos sentir isso, nós vamos sentir, nós somos seres humanos. E uma pessoa que não sente, que não passa por esses processos, existe uma inércia preocupante dentro de si. Então, precisa ver o que está acontecendo, porque nós sentimos. Agora, permanecer nesse estado é que nós não devemos. Nós devemos parar para pensar para sairmos desse estado o quanto antes. O mínimo de tempo que ficarmos nesse estado é melhor para nós, porque o nosso campo vibracional ele vai baixar. E aí é que as coisas começam a acontecer. Então, descer do pedestal, como De Luca diz, porque ele usa bem essa expressão, desça do pedestal do orgulho. Coloque a sua vaidade de lado. Pare para pensar. Se coloque no lugar do outro, para que essa situação não se alastre por muito tempo. E evite ficar doente. Então, não é que nós não vamos ficar, mas podemos evitar. Não é?
E aqui no livro Atitudes para Vencer, tem uma passagem que De Luca coloca, fazendo uma relação com o Pai Nosso. Então, ele coloca assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E aí ele coloca: estou convencido de que, antes de qualquer cogitação de virtude, perdoar é uma questão de inteligência. Eu acho isso de uma profundidade enorme, porque perdoar é uma questão de inteligência. Reconciliar-te, né, conosco mesmo e com o outro é uma questão de inteligência. Porque nós podemos evitar outros desafetos, outros infortúnios, outros sentimentos. Então, ele diz que nós temos que mudar o enfoque. Então, quando o homem ele esbarra no outro e ele está muito nervoso, à medida que o outro aponta para ele: olha, desculpe-me, eu sou cego, eu não te vi. E ele naturalmente muda a sua forma de pensamento, ele mudou o enfoque do problema. Ele deixou de dar muita energia para aquele problema que estava o agitando, que o estava deixando perturbado, e parou para pensar: poxa vida, eu podia ter prestado também mais atenção. Porque em uma situação sempre tem os dois lados. Os dois estão certos e os dois estão errados. Porque é sempre, né, um ponto de vista. E ele coloca também que, quando nós fazemos o exercício e utilizamos a nossa inteligência e nos reconciliamos com o próximo, além de nós desenvolvermos a nossa humildade, nós também estamos deixando de julgar o outro. Até porque, nos ensinamentos, diz, né, atire a primeira pedra. Não é isso? Então, ele finaliza: para de julgar, livre-se do juiz interior, e não só o juiz para com o outro, mas o juiz de si mesmo. Livre-se e compreenda, porque tem mais paz o homem que compreende e não o que julga. Ele termina assim. Então, espero que essa mensagem fique para nós em nosso dia a dia, porque a gente leva mesmo uma vida agitada, cheia de desafios, né? E nós precisamos deles, como diz Emmanuel, né? Os problemas são importantes, resolva-os que logo virão outros, porque é assim que a gente aprende, não é? Então, levemos essa mensagem para o nosso dia a dia mesmo, né? Com nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, com os nossos amigos, enfim, né? Com a nossa vida social. E vamos procurar compreender e não julgar. Não é fácil, mas a gente pode fazer o exercício, pelo menos tentar, não é mesmo? Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Mas tem uma. Ai, vamos lá. É do Lourenço. Ah, mas eu estava pensando nele hoje de manhã. Um grande beijo para esse amigo. Como não, né? Então, lá veio o Lourenço, a Lourenço e a Maria Leia, tá? Fabiana, bom dia. Saudades. Bom dia, também. Abraço a todos aí da casa. A fuga dos problemas não é a maneira mais fácil de resolvê-los. Requer coragem, não é nada fácil, dói na alma. Quanto mais resistimos ao enfrentamento, maiores e mais assustadores eles se tornam.
Você concorda? Eu concordo plenamente. Eu tenho um amigo que trabalha com treinamentos comportamentais e ele fala assim: onde é melhor, em que lugar é melhor matar o dragão? Ele sempre nos faz essa pergunta: quando ele é grande ou quando ele está no ninho? Então, os nossos monstros, eles devem ser enfrentados no início, quando eles ainda são filhotinhos, né? E assim acontece com os nossos problemas. Então, se você não enfrentar, existe uma outra teoria também que diz assim: se você não enfrentar os problemas e guardá-los por baixo dos tapetes ou lá no inconsciente, né? Porque a função do inconsciente é não deixar trazer o sofrimento para a consciência, essa é só a função do inconsciente, né? Mas a gente precisa trazer sim, porque se nós não enfrentarmos, uma hora vai voltar. E ele volta maior, com mais força. Porque certamente nós alimentamos isso. E então ele cresce. Né? Tudo que nós alimentamos se desenvolve, seja para o positivo ou para o negativo. Então, que alimentemos o positivo, não é? E que enfrentemos aí os nossos problemas e os nossos desafios. O quanto antes. Isso mesmo. O quanto antes. Para que ele não cresça. Como diz nosso amigo Lourenço, realmente dói na alma, dói mesmo. Mas nós saímos tão mais fortalecidos, tão mais valentes e assim, e feliz, né? Nossa, eu consegui. Isso é uma sensação que não tem preço, quando a gente enfrenta e resolve. E às vezes nós fazemos também um drama, uma tempestade em copo d'água, quando a gente vai lá, vai conversar com outro e fala: não era isso não. Não, aquele dia eu estava pensando em outra coisa, me desculpa se eu fiz isso com você. E aí você fala: você ficou dias ali sofrendo e não era nada daquilo. Verdade. Não é? Então, por isso que a gente tem que enfrentar. Resolva logo. Recebeu uma resposta atravessada? Tá tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? Opa, a pessoa já vai parar para pensar ali na sua ação. Não, nesses casos nós pré-julgamos, né, a situação e remoemos, vai tudo aquilo de encontro ao que você diz, é verdade. Exatamente. Ou então a pessoa responde: desculpa, eu não estou no bom dia. Não, tudo bem. Então já dissipou. Não tem espaço para isso ser alimentado, vamos dizer assim. E no dia a dia nós tanto podemos estar numa posição do que recebeu a ofensa, como a do que ofendeu. Né? Nós estamos nas duas posições. É verdade. Então, ela é bem assim. Um grande beijo para os nossos amigos. E espero ter respondido a pergunta deles. Sim. Mais alguém? Bom dia. Não sei nem como me expressar a respeito. Isso me entristece. Não tenho vergonha. Vem de encontro a uma situação que nós vivemos com uma pessoa que era ex-sogra do meu filho. E essa pessoa nos fez, assim, muitas coisas que até hoje eu, particularmente, não entendo. Hoje veio à tona, assim, pelo tema, né? Mas constantemente eu me lembro disso e eu me pergunto: por que você fez isso com a família toda? Porque, na verdade, essa situação mexeu com a família, né? E essa pessoa está longe, está afastada. Eu soube que já mudou daqui, inclusive, tudo tal. Mas eu tenho essa tristeza que você pode chamar de mágoa, acho.
que eu gostaria um dia de perguntar para essa pessoa: por que você nos fez isso? Entendeu? Ela teve atitudes que nos prejudicou demais, ao meu filho, principalmente, né? E a toda a nossa família. E a minha pergunta é essa. Eu sei que isso me prejudica porque eu não consigo chegar e falar com a pessoa. Porque é uma pessoa, assim, bastante agressiva, ela é dissimulada. O meu filho fala: mãe, esquece, mãe, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Né? Mas também a minha tristeza foi porque mexeu com o meu filho. Né? E um dia eu gostaria de chegar e perguntar: por quê? Teria sido mais fácil você chegar para nós e falar: olha, é isso, isso, isso e isso, e não simplesmente ter as atitudes que a pessoa teve, inclusive de nos prejudicar financeira e materialmente, né? Isso a gente ainda deixa para lá. O pior foi, assim, a atitude de fazer as coisas que ela fez com a gente, e nós ajudamos a família dela o tempo todo. Eu só queria ter essa compreensão, entende? Porque você não diz assim: você faz o bem, você recebe o bem. Talvez. Eu entendo o que a senhora está dizendo. Desculpa. Existem algumas questões envolvidas nessa, né? Estou levantando hipóteses aqui, mas existem algumas questões. Primeiramente, talvez, se a senhora perguntar para ela por que ela fez, ela não vai saber responder. Então, não sei se esse seria o melhor caminho. Mas, e muitas vezes não, sempre, nós fazemos aquilo que nós sabemos fazer. E nós sempre oferecemos aquilo que nós somos capazes de oferecer. Então, isso é uma das situações. Por que a senhora está com esse sentimento que pode ser chamado de tristeza, mas porque essa tristeza foi desenvolvida por uma mágoa, por um ressentimento, mexeu com o filho, e a gente sabe que, né, é assim mesmo? Porque feriu algum valor que a senhora tem dentro de si, né? E nós só ficamos assim quando nos ferem um valor. Agora, diante de tudo que nós discutimos aqui e que eu pude perceber, é que o amor tem que vir na frente, né? E nesse momento, como não é possível, não sei, estou levantando hipótese, não é possível a senhora reconciliar com essa pessoa neste momento, pelo menos fisicamente, ou reparar, né, para que esse erro fosse reparado, porque depende do outro. Então, lidar com essa situação, mudando o enfoque desse problema. Então, eu vou agir segundo os meus valores, segundo aquilo que eu acredito. Nós falamos, sim, que quando você faz o bem, isso me chamou a atenção, né? Quando você faz o bem, você recebe o bem, nem sempre. Agora, fazer o bem, ele nos compete, independente da resposta do outro. Independente se o outro vai compreender ou não vai compreender. Não é? Agora, o que a senhora precisa se perguntar? Que valor é esse que foi ferido? Porque, pelo que a senhora colocou, o seu filho falou: deixe para lá, ou seja, ele está lidando melhor com essa situação do que a senhora. Não é? Que, pelo que eu entendi, a pessoa mais afetada pela situação foi ele, né? Que valor foi esse que foi ferido? E esse valor é tão importante para mim, né, a ponto de eu me deixar me acometer por esses sentimentos, né, de mágoa, de ressentimento. Então, primeiramente, né,
se perdoe pelo que a senhora não pôde fazer, porque a senhora fez o que era possível. Né? Então, eu acho que... e coloque amor em tudo que a senhora fizer, porque não... Quando nós somos afetados pelo mal, né, é só o sentimento do amor que vai nos dar essa condição de acalmar o nosso coração, né, e compreender que o ser humano ele só faz aquilo que ele sabe fazer. Ela não saberia fazer de outra forma, porque senão teria feito. Né? Então, aqui eu não tô fazendo nenhuma defesa, né? Mas a gente só oferece aquilo que a gente tem. Né? E, infelizmente, nem sempre a gente tem, né, o suficientemente para acalantar ou para fazer o que deveria ser feito, vamos dizer assim. Né? Espero, né, ter respondido um pouco. E se a senhora quiser conversar comigo depois, eu estou à disposição. Olha, rapidinho, só para... me veio uma palavra, enquanto você estava falando, né? Me veio a palavra ingratidão. Fazer o bem, a gente retorna o bem. Mas nem sempre. É o que você falou, cada um dá o que tem. Uma vez eu fiquei muito magoado com um colega de trabalho, porque eu salvei ele da demissão, e quando eu precisei, ele falou, eu não vou me meter nisso. Eu falei, mas como pode? Eu fiz tudo para ele, e ele me deixa agora no... Eu fiquei doido na época, mas era o que ele podia me dar. Não é porque eu fiz o bem que eu sou obrigado a ser retribuído, porque fazer o bem é obrigação. Né? E agora... Cada um dá o que tem. E o que ele tinha que me dar naquela hora era aquilo. Era isso. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Nós lamentamos, não é? Porque mudar a situação, muitas vezes a gente não consegue, mas a gente lamenta. Não é? Certa vez uma amiga também desabafou comigo, porque desencarnou um grande amigo nosso, e era uma pessoa assim, de uma referência enorme para nós. Eu estava longe, não tinha como comparecer ao velório dele, e ela ficou sozinha nessa situação. E ela chamou uma amiga para acompanhá-la, porque ela estava muito fragilizada. E essa amiga falou, olha, eu não vou. Eu não vou porque eu não gosto dessa situação. E ela ficou tão magoada, porque naquele momento ela precisava tanto, né, de alguém que a apoiasse, que a amparasse, afinal de contas, né, era uma pessoa muito querida, mas ela ficou tão magoada. Por quê? Porque feria um valor. Feria um valor. E quando eu voltei, ela estava enlouquecida. Mas onde já se viu, ela não me acompanhou. Eu falei, mas ela não lida bem com esse tipo de situação, ela não lida bem com o velório, ela não consegue. E ela não vai... E isso não quer dizer que ela te ama menos. Porque era uma grande amiga, e aí ela colocou em xeque a amizade, porque a gente coloca mesmo. Porque a gente fala, né, façamos o bem sem olhar a quem, mas a gente olha. Né? A gente espera o reconhecimento. Infelizmente, nós ainda estamos em processo, né? Ou felizmente, né, podemos dizer assim, estamos em processo. Então, é aquela questão. A autopunição não cabe. A gente faz o que é possível. Não nos exime de qualquer responsabilidade. Por isso que é importante reparar os erros. Isso, nessa questão, só para fechar, às vezes o bem que nós fazemos, nós esperamos que ele volte para nós da mesma pessoa, e não é bem assim. É aquela questão, o universo, nesse ponto, ele vem a nosso favor. Então, nós vamos receber de alguma forma pelo bem que nós fizemos. Né? E aquela questão, o tempo responde a tudo, né, Fabiana?
Pode fazer suas considerações finais. Você já fez. Quando você falou do tempo, realmente eu estava pensando mesmo. Eu acho que né, é um exercício muito difícil, como diz o nosso amigo Lourenço, é difícil mesmo, dói na alma mesmo, mas é um exercício possível. E quando nós fazemos, a satisfação e a sensação de conquista é tão grande que vale a pena fazermos de novo, e fazemos de novo, e fazemos de novo, até que nós um dia aprendemos, né? Então, acho que fica aí essas questões para nós pensarmos, que o bem ele vem mesmo de qualquer outro lugar, não necessariamente do lugar que nós esperamos, e que, o tempo, nada como deixar o tempo nos mostrar, né, como eu falei para essa senhora, não é possível se reconciliar com ela, mas o tempo ele vai acalantando, ele vai amparando. E é isso, vamos tentar fazer, né? Nós estamos aqui para aprender e para melhorarmos cada dia. Muito obrigada, viu? Eu tomei um pouquinho. Obrigada. Então vamos assim, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, que possamos encontrar em nós as forças necessárias para enfrentarmos as situações com as quais nós sentimos em nosso íntimo que dependem da reconciliação. Primeiramente, nós vamos unindo os nossos pensamentos e sentimentos neste momento, para que possamos vibrar em favor daqueles que tanto necessitam. Que, como foi dito aqui no decorrer da palestra, vamos vibrar por aquelas criaturas, aqueles irmãos, aqueles queridos nossos que agem assim como nós, por falta de um conhecimento maior, e acabam resvalando em valores tão preciosos e chegam a causar a mágoa, o infortúnio, a ofensa, o rancor, o ressentimento, esse ranço que nós vamos de forma perseverante, extraindo do nosso íntimo, para irmos de encontro com aquilo que é verdadeiro, que são os valores nos oferecidos por Deus, nosso Pai. Vamos vibrando em favor de tudo isso, porque esta vibração trará o reconforto para toda a Terra, quiçá para o universo. Vamos vibrando por nossos lares, pelos nossos lares. Vamos depositando todo o nosso carinho, toda a nossa luz, toda a paz de Jesus em nosso ambiente doméstico, para que dali possam ser emitidos os raios do reconforto, da harmonia, da saúde e da paz. Vamos vibrando pelo nosso trabalho, o nosso trabalho material, o nosso trabalho espiritual, tudo aquilo que nos fortalece. Vamos vibrando pelos irmãozinhos que tanto necessitam de tudo isso que podemos doar neste momento. Vibremos por esta nossa casa do Caminho Santana, que nos acolhe, nos abraça, onde nós buscamos a fortaleza, esse fortalecimento interior que tanto precisamos para a nossa caminhada desta vida, desta encarnação, do nosso dia a dia. E é assim que nós vamos prometendo a nós mesmos que teremos uma semana repleta de harmonia, de compreensão,
Primeiramente para conosco, para depois com os outros. Vamos trabalhar a nosso favor, para que possamos, através de tudo aquilo que temos de melhor, contagiar aquele com quem convivemos. Esta seria a proposta da semana. E assim, nós agradecemos aos amigos da espiritualidade que estiveram conosco para esta primeira parte da reunião. Vamos desejando uma boa semana aos nossos amigos que nos acompanham pela internet. Vamos pedindo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, que nos cubra de bênçãos neste momento. Que assim seja.